Bom, pessoal, a gente estudou o trabalho de expansão, tá certo? A gente viu em um estágio, em dois estágios e infinitos estágios. Lembrando que em infinitos estágios o processo é muito próximo, ou que a gente vai chamar aí de reversível, tá? E ele tem a realização máxima de trabalho quando você tem, como fala, esse processo extremamente lento e gradual, né? Agora a gente vai estudar também o trabalho de compressão em um estágio, em dois estágios e também em infinito estágios, tá? Imagina que a gente tem um gás aqui, um certo volume, numa certa pressão, num certo temperatura, certo? Temperatura constante. O que vai acontecer aqui? A gente vai ter uma massa muito grande, ok? E vai ter travas aqui no nosso cilindro. O que vai acontecer? Quando a gente tirar essa trava, essa massa vai ser tal que ela vai fazer a compressão desse gás em um único estágio, saindo de TP1V1 para TP2V2, tá certo? Na compressão, o volume diminui, ou seja, o volume final é menor que o volume inicial, o ΔV é menor que zero, portanto o trabalho vai ser destruído, tá certo? Muito bem, quando a gente solta essas presilhas, o gás sofre uma compressão até essa condição. Perceba que a pressão de oposição aqui é uma pressão de oposição alta, porque a massa é bastante alta, tá? Aí o que vai acontecer? A gente está no estágio 1 aqui. Quando eu soltar as travas aqui, o que vai acontecer? O volume vai diminuir, tá certo? Até um volume 2 aqui, tá bem? A pressão vai aumentar bastante, né? O que nós vamos ter? O trabalho vai ser dado por essa área aqui, que é a pressão de oposição, tá certo? Vezes a variação do volume, que é negativo nesse caso. Então, nesse caso, nós vamos ter um trabalho negativo aqui. Em um único processo, um único estágio, nós vamos sair de um estágio 1, né? De volume 1. Quando a gente soltar a trava, a massa vai comprimir o gás até 1.2, tá? E a pressão de oposição vai ser dada por essa área aqui, tá? A pressão de oposição vezes a variação de volume. Então, essa área aqui vai ser o nosso trabalho. Perceba que toda essa área aqui em cima, ó, é trabalho desperdiçado, tá bem? Agora vamos ver em dois estágios. Da mesma forma, nós vamos ter uma massa menor, depois uma massa maior, né? O que nós vamos ter aqui? As presilhas para controlar os estágios de compressão, tá certo? O gás aqui nesse primeiro estado, temperatura, pressão 1, volume 1, tá bem? Então nós vamos fazer o que? Nós vamos tirar esta presilha e o gás vai ser comprimido até esse estágio intermediário aqui, tá certo? Havendo um outro conjunto de dados, né? De temperatura, pelinha e velinha. Temperatura é constante, nós estamos trabalhando numa isoterma de Boyle, tá? Mas nós vamos ter uma nova pressão e um novo volume, tá ok? Então o trabalho, né? O trabalho de novo vai ser negativo, né? Nesse primeiro estágio vai ser a pressão de oposição vezes velinha menos V1, tá? Velinha aqui é um volume intermediário, a gente está no estágio 1 aqui, tá? Então a gente vai liberar a travinha, o volume vai sofrer uma compressão até a velinha, tá certo? Então ó, o trabalho vai ser dado por essa área, essa pressão de oposição, tá certo? Esse primeiro estágio aqui, né? Dado por essa área aqui. Esse é o trabalho dessa primeira compressão. Na segunda compressão nós vamos tirar a massa menor e colocar uma massa maior, tá certo? Vamos tirar essas presilhas e de novo o gás vai sofrer nova compressão até um estado, temperatura mantida constante, P2 e V2. Então ele vai sair do velinha, tá certo? O volume velinha e vai até o volume 2, tá? A velinha é aqui. E vai até o volume 2 aqui, tá certo? Então é de novo ter uma nova compressão. De novo, a pressão de oposição vai crescer, porque a massa ficou maior do que a inicial, tá bem? A massa aqui é maior do que essa. E o trabalho vai ser dado por essa área aqui, ó.
Então, trabalho em 2 estágios, perceba que é diferente do trabalho em um único estágio. Ó. O trabalho em um único estágio é dado por toda essa área aqui, em 2 estágios, tá certo? É dado por esta área e esta área. Tá? Perceba que toda essa área aqui já não faz mais parte dos trabalhos desperdiçados, né? Observe que no trabalho de compressão, a massa acima do pistão é muito maior que o trabalho de expansão. Portanto, na compressão é destruído mais trabalho que o realizado na expansão. Então, essas áreas aqui acima da curva aqui, ó, é trabalho destruído, tá bom, gente? Perceba que a quantidade de trabalho destruído em 2 estágios é menor que a quantidade de trabalho destruído em um único estágio. O trabalho destruído em 2 estágios é menor que em um estágio, também é infinito e também em infinitos estágios. Tá? Então, olha só, o trabalho em infinitos estágios. Imagina que a gente tem aqui uma condição de temperatura P1 e V1, tá certo? Neste ponto do gráfico aqui, não está aparecendo, tá bem? Tem uma massa grande aqui, tá certo? Vai fazer uma pressão de oposição grande e ainda grãozinhos, muitos grãozinhos de areia. Quando a gente tira essas travas, tá bem? O que vai acontecendo? A gente vai arrancando grãozinho por grãozinho, vai diminuindo, então lentamente essa massa vai caindo até chegar nessa nova condição aqui, de mesma temperatura, P2 e V2, tá certo? O trabalho vai ser ainda a pressão de oposição, volume 2, que é menor do que o volume 1, então o trabalho ainda é negativo, né? Em processos de compressão e expansão em infinitos estágios, o trabalho será igual, guardado os sinais, tá bem? Então, tanto faz se é compressão ou expansão, se for infinitos estágios, a quantidade de trabalho será igual nos 2 estados, tá? Então, depois de tirar as travas, vamos tirar grãozinho por grãozinho de areia e lentamente esse volume vai sendo comprimido, tá certo? Lentamente ele vai sendo comprimido em infinitos estágios, certo? Até chegar nesse estágio final aqui, tá bom? O trabalho, perceba que o trabalho, essa área aqui, é igual ao trabalho de expansão, né? O trabalho de compressão em infinitos estágios e de expansão em infinitos estágios é igual, só com sinais trocados, né? Para um gás ideal, deixa eu arrumar aqui. Para um gás ideal, PV igual a nRT, né? A pressão é dada por nRT sobre V. Como o trabalho é a integral do início até o final de PdV, ou seja, pressão vezes a variação de volume, né? E a pressão é dada por isso aqui, então o trabalho vai ser dado por nRT sobre V dV, certo? Ficando então o trabalho sendo dado por nRT, a integral do início até o final, né, do volume inicial até o volume final, de dV sobre V. Ou seja, o trabalho vai ser dado por nRT, logaritmo natural do volume final dividido pelo volume inicial. Tá bem? Essa vai ser uma forma de trabalho aí pra gente.